Olá! Você já ouviu falar em osteoporose? Por que é que, afinal de contas, a um dado momento da vida da gente, se a gente não tomar uma série de cuidados, os nossos ossos podem ficar mais porosos e aumentar o risco de quebrar? Pois é, para passar uma série de dicas úteis e práticas para a gente manter a saúde dos nossos ossos por muito mais tempo, já que a longevidade está aí, eu trouxe para conversar comigo hoje no estúdio a médica fisiatra, doutora Pérola Greenbeck-Plapler. Ela é diretora da Medicina Física do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutora? Prazer tê-la aqui. O prazer é meu, Lina. É um prazer realmente estar aqui falando com vocês. Vale a pena a gente reforçar, né? Afinal, o que é essa doença chamada osteoporose? Bom, a osteoporose, como o próprio nome diz, é osso poroso. Com o envelhecimento, a gente vai tendo uma perda maior de osso do que uma formação de osso e com isso a gente acaba tendo um osso mais fragilizado. É importante a gente lembrar que o osso é uma estrutura viva que está em constante remodelação. Então, o tempo todo eu tenho células sendo formadas e células sendo retiradas. Quando eu tenho mais células sendo formadas, eu tenho chance de ter um osso mais forte. Numa determinada época da vida da gente, por exemplo, depois do final no começo da adolescência até o começo da idade mais adulta, então entre os 20 e poucos anos de idade até uns 40, 45, existe um equilíbrio. Tudo que é retirado, a gente consegue repor. Na mulher, depois da menopausa, e no homem, depois dos 60, 65 anos de idade, começa a ter uma perda muito maior do que uma reposição. Então, o osso começa a ficar mais fraco porque a gente não consegue repor todas aquelas células que foram tiradas. Mas, doutora, que interessante, quer dizer, a gente nunca faz muito essa ideia, né? Que o osso é esse tecido vivo, na verdade, que a gente precisa aprender a pensar dessa forma para a gente cuidar. Né? Exatamente. E isso muda tudo, sabe, Lina? Porque quando você pensa que ele é um tecido vivo, você pensa o quanto você pode influenciar esse tecido. Então, com alimentação, com atividade física, com exposição ao sol, são 3 fatores fundamentais que têm uma grande influência sobre a resistência que esse osso vai ter. Ou seja, então as medidas que eu tomar, sei lá, com a minha filha desde pequena, vai influenciar depois quando ela tiver lá os seus 50, 60 anos, essa estrutura, se vai estar mais forte ou menos. Isso que você está falando é perfeito. Então a gente tem que se preocupar com a osteoporose já na infância. A gente tem que lembrar de algumas coisas, Lina. Existem as características dos indivíduos. Então, eu não posso esperar, por exemplo, que o indivíduo da raça branca tenha tanta massa óssea, eu tenho um osso tão resistente quanto o indivíduo da raça negra. Os indivíduos da raça negra vão ter ossos mais fortes, com mais cálcio do que os indivíduos da raça branca. Então, a característica genética é uma coisa que a gente não consegue mudar. Mas a gente consegue mudar uma série de outras características. Ainda bem, né? Por exemplo, uma criança que se alimenta de forma adequada, que tenha uma alimentação rica em cálcio, então leite, queijo, bastante na infância, é uma criança que tem mais chances de ter bons ossos. A má alimentação, a má nutrição com cálcio principalmente, faz com que o esqueleto ósseo não fique tão resistente. Então é fundamental a presença de leite e derivados do leite, a despeito do que se fala, de vários nutricionistas dizem que não se deve tomar leite, a gente tem que tomar porque esse é um alimento que tem mais cálcio disponível para ser absorvido pelo osso. A gente tem alimentação, já estou falando de alimento, hein, Lina? Então a gente tem cálcio em alguns outros alimentos, por exemplo, nas folhas verdes, no brócolis, no espinafre, mas para eu conseguir a quantidade mínima de cálcio nesses alimentos, eu tenho que comer tanto desses alimentos que fica inviável. E com leite, queijo e derivados é diferente, o cálcio deles é mais biodisponível, a gente consegue absorver melhor. Iogurte também, super importante. A quantidade, um copo de iogurte, um copo de leite, tem basicamente a mesma quantidade de cálcio. Então, que quantidade é essa? Mais ou menos, se puder citar pelo menos um exemplo para a gente. Olha, vai depender da idade das pessoas. Crianças que estão em fase de crescimento precisam de mais cálcio. Então, você pede uma média de 1.500 miligramas de cálcio por dia. O que quer dizer isso? Uma média de 3 copos de leite ou 3 copos mais uma fatia grossa de queijo ou um copo de iogurte, além dessa medida toda. Então, são 3 porções por dia, pelo menos. O resto da alimentação, a gente diz que é uma alimentação não láctea e que também acaba tendo um pouco de cálcio, então a gente acaba suprindo as necessidades.
Entre a adolescência e o início dessa maior reabsorção, 1.000 miligramas de cálcio. Então, a média de 2 copos de leite ou 2 porções de laticínios por dia seriam o suficiente, mais o resto de uma alimentação saudável. Tá. E os idosos que voltam a não ter uma boa absorção, precisam de uma quantidade maior de aporte de cálcio também, para que eles consigam absorver a quantidade mínima necessária e dessa maneira conseguir passar esse cálcio para o sangue, do sangue para o osso. Ou seja, a pessoa mais idosa, ela tem menos absorção do cálcio em função do próprio envelhecimento? Duas coisas. O envelhecimento faz com que a absorção intestinal seja menor e os indivíduos idosos, aí a gente entra no segundo ponto, que é a vitamina D. Eles acabam tendo menos formação de vitamina D. A pele já não produz vitamina D da mesma maneira. Na hora que toma o sol. Isso quando toma o sol. Porque a tendência hoje em dia é que a gente tome cada vez menos sol. Mesmo crianças, a gente tem visto que tem uma baixa quantidade de vitamina D, abaixo do que realmente seria necessário. Talvez até porque, enfim, quem mora principalmente nas grandes cidades, o índice de violência, tudo, a gente acaba fazendo tudo, 1000 atividades às vezes que a criança tem, mas faz dentro de casa, dentro das quadras, em ambientes mais fechados, Exatamente. né? E mesmo as pessoas que trabalham, né, Lina, você fala assim, não, eu gosto muito de andar na praça, eu gosto muito de andar no parque. Mas você imagina o seguinte, ou esse indivíduo vai andar à noite, depois que ele já saiu do trabalho, ou quando ele anda, ele vai procurar a sombra. Todo mundo prefere andar na sombra do que andar no sol. Existe a recomendação hoje em dia dos dermatologistas de que você use protetor solar, porque os mesmos raios que transformam a vitamina D em vitamina D ativa na pele, são os mesmos raios que podem provocar o câncer de pele. Então, eles pedem que você não exagere nessa exposição ao sol. Entendi. Você tem que tomar menos sol e, por isso, a suplementação de vitamina D tem sido tão utilizada hoje em dia. É um medicamento, né, relativamente barato, muito bem absorvido, fácil de ser ingerido. Então, muita gente hoje em dia prefere a vitamina D do que orientar os indivíduos a se exporem ao sol. Ou seja, a vitamina D suplementada. E nisso, como o cálcio também tem uma quantidade X a depender da idade ou não? Então, como o cálcio, você depende da idade, você tem que ter mais ou menos alimentação com cálcio. Uhum. Você também, se o indivíduo não se alimenta, se ele não tem a quantidade mínima necessária pela dieta, você também deve fazer a complementação com cálcio. Tem exames, doutora, hoje em dia, para a gente fazer, para identificar o risco ou se eu já tenho ali um comecinho de osteoporose? Para osteoporose existe sim, eu pensei que você fosse me perguntar sobre dosagem de cálcio e de vitamina D, que também existe, você também pode dosar. Mas a gente dá para dosar por exames? Por exames, a gente nem tem feito muito de vitamina D, porque é um exame caro e a quantidade de gente com falta de vitamina D é tão grande que a gente tem suplementado quase que de rotina nos indivíduos idosos. Só nos idosos? Criança também. Criança já é rotina, né? A criança já sai tomando uma medicação que é vitamina A e vitamina D em geral. Isso é muito frequente. Tá. Nos idosos é que a gente não fazia. E não é só idoso mais hoje em dia, Lina. A gente tem visto que jovens que trabalham muito saem de casa de manhã, pegam seu carro, entram na garagem de onde trabalham e só saem no final do dia, também de carro. Quer dizer, eles não se expõem ao sol. Uhum. Mesmo esses jovens, hoje em dia, têm uma grande falta de vitamina D. E é verdade, doutora, que se faltar vitamina D, mesmo que eu consuma a quantidade adequada de cálcio por dia, através da própria alimentação, eu não estou conseguindo processar esse cálcio direito? Exatamente isso, Lina. Para você conseguir absorver o cálcio que você ingeriu, você tem que ter vitamina D. Então, o ponto fundamental é tenha vitamina D e se alimente de forma adequada com cálcio. Entendi. Você tinha me perguntado como é que a gente faz para identificar a osteoporose. Uhum. Existe um exame que chama densitometria óssea, que é o exame em que a gente vê mais precocemente o estado em que o osso se encontra, se ele tem ou não cálcio. Quando eu vejo isso pela radiografia, que também é possível, significa que o indivíduo já teve uma perda muito grande, ele teve uma perda de pelo menos 30% do seu cálcio, quando eu vejo que o osso dele está mais fragilizado. Na densitometria eu consigo ver... Com pouquíssima perda você já consegue identificar. Então essa é a grande vantagem da densitometria óssea. Tem uma idade adequada para a gente fazer essa tal da primeira vez da densitometria? Se o indivíduo não tiver nenhuma doença,
você costuma fazer quando a mulher entra na menopausa, por exemplo? Você faz uma para ter um basal e saber de que maneira ela está naquele momento. E como a perda acaba sendo muito mais acelerada depois da menopausa, aí sim você começa a fazer avaliações seriadas a cada 2, 3, 4 anos para ver se esse indivíduo está ou não perdendo massa óssea. Então, quer dizer, se eu não tiver fator de risco nenhum, ninguém na minha família sofrendo de osteoporose, eu posso fazer por volta dos meus 50 anos, é isso? Pode fazer por volta dos 50, tem até alguns guidelines, até algumas orientações que você pode fazer até mais tarde do que isso, mas o ideal seria fazer por volta dos 50 e saber se a sua massa óssea está boa e se você está perdendo ou não cálcio e massa óssea e podendo ficar mais fragilizado e quebrando com pequenos traumas. O homem também pode ser acometido? Também tem recomendação para ele? A gente tem visto cada vez mais homens com osteoporose, principalmente porque os homens também estão vivendo mais tempo. E a gente não fazia antes densitometria em homens, e hoje em dia a gente faz e verifica que uma grande quantidade de homens também tem uma baixa massa óssea, podendo se quebrar também com traumas mínimos e acabam levando a graves consequências. Bom, o ideal, lógico, é prevenir, né? Mas uma pessoa hoje que está lá com seus 50, 60 anos e já está desenvolvendo a doença, a osteoporose tem cura, tem controle, tem solução? A gente costuma dizer que a osteoporose tem controle. Então, o que a gente recomenda para esses indivíduos? A gente tem uma série de medicamentos hoje que agem de forma muito interessante. A gente tem alguns que agem na celulinha que forma osso, estimulando a formação. E a gente tem a maioria deles que age na célula que retira o osso velho, fazendo com que ela não retire tanto o osso. Então, diminuindo essa retirada. Dessa maneira, ou aumentando a formação ou diminuindo a retirada, a reabsorção, eu consigo aumentar a quantidade de massa óssea. A medicação isolada não é o suficiente, então é importante que tenha ingesta de cálcio, fundamental. E se ele não tiver uma exposição adequada ao sol, que é o que acontece na maior parte das vezes, que se faça também a suplementação da vitamina D. Outra coisa, a gente tem que ter o tripé, que funciona tanto na prevenção como no tratamento, que é atividade física. Isso é fundamental que os indivíduos façam exercícios, principalmente de fortalecimento, exercícios de impacto, exercícios com peso, que se exponham ao sol ou que façam uma ingesta adequada de cálcio. Então, é o tripé da prevenção e do tratamento, mais o tratamento medicamentoso. Você sabe que você tocou num assunto agora que já foi objeto de muitas dúvidas que eu recebi, né? Em geral, a pessoa fala, mas eu tenho osteoporose, eu não posso fazer exercício em hipótese alguma, muito menos de fortalecimento muscular. Peso, nem pensar. Quer dizer que isso é uma inverdade. Então, tudo depende de como você faz a atividade. Se você tem uma osteoporose muito importante na coluna, você não deve fazer exercícios de pé, você deve fazer um pouco mais reclinado, em que você não tem um peso diretamente em cima das suas vértebras e com isso você evita a fratura. Tá. Mas exercícios em aparelhos, por exemplo, de braços, de perna, são fundamentais. Você não tem uma sobrecarga sobre a coluna, mas você vai ter uma carga maior sobre o músculo e esse músculo que vai exercer essa força sobre o osso, fazendo com que o osso fique mais resistente. Inclusive, então é fundamental. Inclusive, daí com esse fortalecimento muscular, a possibilidade de cair e quebrar acaba sendo também menor, Exatamente. Imagino. Primeiro pela força e segundo porque quem faz atividade física acaba tendo um controle neurológico maior sobre membros e com isso eles acabam caindo menos também. Com a longevidade, a gente tem que redobrar a atenção? Sem dúvida nenhuma. A gente tem visto cada vez mais osteoporose, porque as pessoas vivem cada vez mais tempo depois da menopausa e com isso acabam tendo muito mais chances de ter fraturas. Infelizmente, hoje o diagnóstico de osteoporose, como dizia antigamente, né, não é mais sinônimo de morte, né? De forma alguma. Porque tem muita gente ainda que fica horrorizada com o diagnóstico. Não é para ficar horrorizado, não. É só para tomar os cuidados a partir do momento do diagnóstico, comece a se tratar que a sua chance de ter uma vida de qualidade é muito grande. Hoje, a osteoporose, inclusive, já tem tratamento também pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde? Sem dúvida. O SUS fornece esses medicamentos, que são os bisfosfonatos, que são os medicamentos mais utilizados. Sem dúvida nenhuma, você consegue um tratamento adequado. Muito obrigada, então, viu, doutora, por todos esses esclarecimentos, né, sobre essa doença tão importante que é um problema aí de saúde pública, né? Lina, sou eu que agradeço. É um prazer falar com você e um prazer poder falar de uma doença que é prevenível
e que deve ser tratada quando diagnosticada. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Eu espero que tenha contribuído para você ficar mais atento, então, em relação à saúde dos ossos. Muito obrigada pela companhia. Beijo, até a próxima.